Oi manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje eu vim trazer um tutorial de como utilizar sombra líquida na maquiagem e fazer aquele esfumado de respeito. Bora lá? Antes de começar aqui esse tutorial, eu queria te lembrar de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like pra mim, porque isso é muito importante. E me siga lá no Instagram, @CamilaDemanque, que lá tem muito conteúdo bacana pra você, tá bom? Bom, então vamos lá. Pra que serve a sombra líquida na maquiagem? Ela pode, substituir a sombra normal em pó. Então, ao invés da sombra em pó, você vai utilizar a sombra líquida. E por ela ser líquida, ela tem uma concentração muito maior de pigmento. Então, com a sombra em pó, a gente vai construindo o esfumado e a concentração de cor da forma que a gente quer. Na sombra líquida, esse processo se dá muito mais rápido. Então, a sombra líquida, ela pode servir de sombra, propriamente dita. Ela pode servir de primer de sombras, e aí ela vai criar uma base para aquele teu tom que você quer aplicar ficar muito mais forte e pigmentado e, consequentemente, durar mais. Por quê? É o mesmo processo, por exemplo, de selar a nossa base com pó. Você vai estar aplicando uma camada de pó ali por cima e vai estar selando aquele produto. Então ele vai durar muito mais aí no seu olho. E claro, vocês podem utilizar como delineado, pode aplicar na linha d'água, pode usar como blush, como batom. São várias as formas de uso. Eu particularmente sou apaixonada pela sombra líquida. E a forma que eu mais costumo utilizar a sombra líquida é quando eu quero pigmentar ainda mais a sombra que eu vou utilizar em pó. Eu tenho a pálpebra gordinha e quem tem a pálpebra gordinha sabe que se a gente utilizar qualquer produto cremoso ou líquido, ele pode acumular aqui na dobrinha do olho e craquelar ao longo do tempo. Então, eu, Camila, sempre selo a sombra líquida com algum produto em pó, tá? Então, esse produto em pó, ele pode ser a sombra, tá? Em pó, da mesma tonalidade, de uma tonalidade mais escura, que a gente já vai criando um degradê muito bacana na make. Ou você pode selar também essa sombra líquida, se você não quiser aplicar nenhuma sombra, ou se você só quiser a cor daquela sombra líquida ali e acabou. Então, eu indico você selar com um pó translúcido que seja branco, tá? Esse daqui que eu indico é o da linha Fios, é o pó translúcido matificante e ele é branquinho, tá? Por que não pode ser aqueles pozinhos que tem um fundo de cor mais rosado, mais amarelado? Porque esse fundo de cor, ele vai aparecer por cima da sombra e aí vai manchar, não vai ficar legal o acabamento, tá bom? Então tem que ser branquinho, porque assim que você aplica esse pozinho na sua pálpebra, onde você quer aplicar para selar a sombra líquida, ele vai ficar mais branquinho, vai dar aquela esbranquiçada, só que a sombra ela vai absorvendo, ele vai sumindo na pele, tá bom? Então aí nós temos essas duas formas de selar a sombra líquida. Então hoje eu vou aqui mostrar pra vocês como que eu uso sombra líquida. Eu vou utilizar os BT Velvet, que são um dos meus favoritos. Eu utilizo muito, até pra fazer delineado gráfico lá no Instagram eu faço bastante, que eu sou apaixonada. Cheguei bem pertinho de vocês, gente. E aí, ó, fiz as minhas sobrancelhas aqui com esse lápis retrátil para a sobrancelha da My Life, que eu adoro. E aí, ó, com um pincel pra corretivo e o corretivo da Natália Capelo, eu vim delimitando aqui, o recorte da minha sobrancelha. E eu concentrei esse corretivo só aqui, ó, nessa parte rente à sobrancelha. Eu não apliquei em toda a minha pálpebra está sem nada. E aí, gente, quando se trata de sombra líquida, eu já testei de várias formas o que eu vou colocar aqui por baixo na pálpebra antes da sombra. Então eu já utilizei com corretivo sem selar, com corretivo selado e sem corretivo. Então foi a forma que eu mais gostei de utilizar sem corretivo. Então a minha pálpebra ela tá aqui crua, eu só apliquei corretivo aqui abaixo da sobrancelha para definir mais ela e esfumei. Mas aqui, ó, em toda a pálpebra móvel e a fixa não tem nenhum tipo de corretivo. E assim é a melhor forma que eu, Camila, acho que dá pra trabalhar a sombra. Vou começar então com a sombra Toffee da Bruna Tavares, do BT Velvet. E aí, ó, eu vou aplicar ele aqui direto na pálpebra, na região aqui, ó, do côncavo. E já vou vir esfumando com o pincel Gama 06 da Levangie. E aí, como que eu vou esfumando aqui essa sombra? Eu vou dando batidinhas, que é pra ela ir se espalhando. E aí depois, ó, eu já venho com movimentos circulares, que é pra gente ir esfumando aqui, ó,
as bordas dessa sombra. E aí, ó, eu também alterno com arrastadinhas, né, que a gente já tá acostumado aqui, quem já viu os outros tutoriais aqui do canal sabe. Então, ó, a gente vai arrastando e fazendo movimentos circulares. E aí, aos poucos, a gente vai aqui, ó, tirando a marcação das bordas dessa sombra. E aí, gente, eu tô fazendo no formato mais arredondado, tá bom? Que é o formato que eu escolhi fazer hoje. Mas se você estiver fazendo num formato mais alongado, é o mesmo processo, você só vai aí construindo o formato do teu esfumado. E aqui, gente, eu aconselho a vocês a trabalhar com pouco produto e esfumando e construindo aqui a sua intensidade. Porque, ao contrário da sombra em pó, se você já vier aqui com muito produto, talvez você não consiga esfumar totalmente, tá? Então, ó, de pouquinho em pouquinho, eu vou colocando aqui o BT Velvet e vou esfumando. E aí, ele rapidinho, ele já vai esfumando e ficando com acabamento bonito, ó. Daí, ó, vai ficar assim. Agora, eu vou vir com outra sombra líquida. Também é o BT Velvet. Esse daqui é na cor Brown, que é um tom de marrom mais escuro. E aí, eu vou aplicar esse tom mais rente aqui na pálpebra móvel. Então, mesmo processo, eu vou aplicar ele aqui, aplico ele mais no centro, pra eu ter ali depois pra onde esfumar com ele, ó. E aí, com o pincel Gama 03 da Levangie, primeiro eu dou batidinhas em cima dele, e aí depois eu vou, com arrastadinhas, ó, trazendo ele aqui pros lados e pra região do côncavo. Então, ó, eu vou dando leves arrastadinhas de fora pra dentro e aos poucos eu vou chegando até a região aqui do côncavo com essa sombra. E aí, se necessário, ó, você pode aplicar mais produto, como eu falei, e vai aqui construindo a intensidade que você quer. E aí, ó, eu volto aqui com o pincel Gama 06, que tava sujo da sombrinha Toffee, e vou só, ó, dando acabamento aqui nas bordas desse esfumado. E aí, ó, gente, ele vai ficar assim. Como eu falei, tá? Se você não tem a pálpebra gordinha, você não vai sentir tanto essa dificuldade do produto ir craquelando e acumulando ali nas linhas de expressão do olho. Como eu tenho pálpebra gordinha, acredito que muitas pessoas que me acompanham aqui também têm, eu gosto sempre de selar. Então você pode selar ou com o pó translúcido, como eu mostrei pra vocês, o branquinho. Inclusive eu já utilizei essa técnica aqui em um outro vídeo aqui no canal também, utilizando a sombra líquida da Bruna Tavares, então eu vou deixar aqui nos cards pra você. Ou você pode selar com uma sombra. Então aqui nesse caso, como eu quero fazer um esfumadão marrom bem profundo, eu vou utilizar a sombra marrom mais escura. Então, ó, gente, eu vou pegar esse tom aqui de marrom, que é da paleta Sunflower da Bruna Tavares. É uma paleta que infelizmente não vende mais, né, porque ela é edição limitada, mas eu amo muito essa paleta. Eu sei que muita gente também comprou na época, então fica aí a sugestão. Vou utilizar aqui, ó, esse tomzinho mais escuro. Esse pincel aqui é o A12 da Macrylan. E aí, aos pouquinhos, eu vou aplicando esse tom de marrom mais escuro, ó. Começando aqui do centro e subindo aos poucos até chegar perto ali da região do côncavo. E aí, gente, essa forma de utilizar o BT Velvet ou qualquer outra sombra líquida como primer de sombras, ela é muito boa, muito ideal quando você quer um esfumado bem intenso, uma cor super intensa, sabe? Porque quando você coloca aqui a sombra, ela fica super mais intensa do que se ela tivesse aqui pura. Então é por isso que eu gosto tanto dessa técnica de utilizar a sombra líquida como primer de sombras. E aí, ó, eu gosto de voltar com o pincel Gama 06, que a gente aplicou o primeiro tom de marrom. E eu venho bem aqui nas bordinhas e vou só, ó, dando leves arrastadinhas pra gente criar aqui um acabamento. E essa técnica, gente, ela é perfeita pra fazer olho preto, tá? Ela é muito boa porque você economiza muito mais tempo.
Vocês veem que rapidinho a gente conseguiu um esfumado de respeito aqui, bem profissional, né? Inclusive para profissionais, sombra líquida ela é maravilhosa, super indico. E também dá pra você utilizar quando você quer fazer uma coisa mais colorida, de uma cor só, por exemplo. Eu amo, gente. Quando eu quero fazer um esfumado assim de uma cor só, um colorido, por exemplo, um azul. Eu uso uma sombra líquida azul de primer de sombras, venho com um tom de azul, né? Uma sombra em pó azul e fica muito intenso, dura horas e é muito mais fácil o processo do que se a gente ficar só aqui com sombras em pó, sabe? Esse processo de pigmentar e esfumar a sombra em pó, ele demora mais do que a líquida. Então, ó, ficou assim. Daí agora vamos então aos retoques, aos acabamentos. Com o pincel BT11 da Macrylan e o pó compacto da Bruna Tavares, tá? Que eu vou pegar aqui. Pego aqui um pouquinho, ó, e aí eu venho bem nas bordinhas desse esfumado e vou dando leves arrastadinhas de fora pra dentro, só pra dar o acabamento aqui necessário, tá? Esse passo é opcional, tá? Mas eu gosto bastante de fazer, porque eu acho que dá todo um diferencial no acabamento da maquiagem. Então agora eu vou aqui colar os meus cílios postiços, vou fazer aqui o outro olho e já volto pra gente continuar a make. Voltei, gente, aqui já com o outro olho pronto e os cílios postiços aplicados. E, gente, eu sempre fico espantada em como que é muito mais rápido fazer um esfumadão assim, ó, usando sombra líquida, gente, sério. É muito mais rápido. E você seguindo esse passo a passo que eu ensinei, é muito simples de fazer, sabe? Então, toda vez que eu quero fazer um olhão, assim, bem intenso, mas eu não quero demorar muito, eu quero que seja mais rápido, eu recorro à sombra líquida, tá? Vamos, então, para a pele. Eu já comecei hidratando a minha pele, eu utilizei esse Hydra Primer, que é um hidratante da Fina Severina, que eu gosto bastante dele. Ele hidrata bem a pele, mas ao mesmo tempo ele deixa ela sequinha, sabe? Eu gosto muito. Daí, como a minha pele tá mais seca que o normal por causa do friozinho que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, eu vou pegar um pouquinho desse Nivea Creme e aí, ó, eu vou aplicar aqui nessas áreas mais ressecadas do meu rosto. Daí de base, hoje eu vou utilizar essa base aqui que eu amo, da Eudora Glam Skin Perfection. Só queria que tivesse uma cor mais clara, né? Mas tudo bem, a gente vai consertando aqui e vai fazendo ela funcionar. Vou aplicar aqui pelo rosto com a esponjinha da Ruby Rose, que tem sido, assim, a minha favorita do momento, sem contar o valor dela que é bem baixo, né, gente? Então eu tô amando utilizar ela. Vou aplicando aqui, ó, em todo o rosto. E, gente, já tem resenha dessa base aqui no canal, tá? Se você ainda não conferiu, eu vou deixar passando aqui nos cards pra você depois ir lá ver. E essa base, gente, apesar dela não ficar da minha cor, ficar mais escura, ela tem um acabamento maravilhoso na pele. Eu gosto muito dela. Eu, às vezes, uso ela junto com o corretor de base pra corrigir esse tom mais escuro. Ou, às vezes, eu uso ela assim, do jeitinho que ela é, aqui como eu tô fazendo no vídeo com vocês. E aí, eu corrijo o tom com corretivos. Daí, de corretivo, eu vou utilizar os corretivos da Bruna Tavares, o BT Multicover. Vou começar com a cor L20 e aí eu vou aplicar esse tom aqui, ó, onde eu ainda tô conseguindo ver um pouquinho da minha olheira. É bem pouquinho que eu aplico, tá, gente? Esse corretivo aqui da Bruna, ele é de alta cobertura e a gente não precisa daquele tanto de produto que a gente costuma ver por aí. Então eu vou aqui, ó, esfumando com a esponjinha, dando batidinhas concentradas. E muita gente não gosta desse corretivo da Bruna, né? Porque fala que ele é muito seco. Eu não sinto ele tão seco assim, tá? Eu sei que ele é mate, tem um acabamento mate, mas quando eu hidrato direitinho a pele, não vejo problemas nele. Aí, ó, depois que eu apliquei aqui na olheira, eu agora vou vir com a cor L10, que é um tom bem clarinho, quase branquinho. E aí, ó, eu vou só iluminar o meu rosto. Então, eu gosto de iluminar aqui. Vou dar uma iluminada aqui, ó, pra poder dar uma igualada no tom da base. E aqui na testa e no centro aqui do nariz. E aí, vou espalhar tudo com a mesma esponjinha, sempre dando batidinhas, ó, concentradas. Sem mover muito o produto do lugar, só tirando a marcação dele mesmo. Vamos agora para o blush. Vou aplicar o blush primeiro, antes do contorno. E aí, eu vou utilizar o BT Plush da Bruna. Esse daqui é na cor Vintage, que é um tom mais quente, que eu amo. Tem sido um dos meus blushes cremosos favoritos de cor, sabe? E aí, ó, eu vou aplicar aqui. Já vou vir esfumando com um pincelzinho um pouquinho mais denso. E aí eu vou dando leves arrastadinhas pra gente ir esfumando aqui, ó, essa cor. E aí, ó, com a esponjinha que tá suja de base, eu nem pego mais produto.
eu só venho nas bordas, ó, dando acabamento com batidinhas. E aí eu deixei o blush assim bem concentrado mesmo, porque depois com os outros produtos ele vai dar uma apagada. E aí de contorno eu vou utilizar essa paletinha aqui da Boca Rosa, que é o Queridinhos, que foi edição limitada. Vou pegar aqui esse tomzinho. E aí, ó, eu vou aplicando aqui nas laterais do rosto, de encontro com o blush. Quando a gente aplica o blush primeiro, fica muito mais fácil de esfumar o contorno. Vou esfumando aqui também nas laterais da minha testa. E aí, gente, de iluminador eu vou utilizar esse iluminador aqui, unitário da My Life, que é a coisa mais linda. Vou pegar aqui, ó, com um pincelzinho de iluminar. E aí eu vou aplicando aqui. E vocês já sabem, né, gente? Eu amo um iluminador cegante. Então eu aplico bastante porque eu gosto, mas você, claro, aplica aí na quantidade que você deseja, tá bom? Se você não curte muito, você vai aplicar bem pouquinho ou nem aplicar, se iluminador não for a sua vibe, tá? Só que acontece que iluminador é muito a minha vibe, então eu aplico bastante. E aí, gente, pra selar essa pele, eu vou utilizar esse pó aqui da RCMA, que é o No Color Powder. Ele é um pó importado e, gente, eu esqueci que eu tinha esse pó, sério. Eu tava arrumando minha penteadeira esses dias, eu lembrei que eu tenho ele, eu utilizava ele mais pra atendimento. E por que eu gosto tanto dele? Porque ele não é aquele pó que deixa super seco, super mate. Então, pra quem tem a pele mais seca, isso é maravilhoso. Ele não estoura no flash. Eu não sei qual é a magia disso daqui, que ele é branco, mas não estoura no flash. Então, eu vou aplicar ele aqui. Primeiro, eu vou tirar aqui as marcações das linhas. E aí, com um pincelzinho de esfumar maiorzão, eu venho aplicando ele primeiro, eu dando batidinhas, e depois que eu depositei, eu venho assim, ó, com a mão bem levinha, esfumando aqui esse pó. E esse pó aqui, gente, apesar de ser um pó importado, não é um pó tão barato, né? Se bem que hoje em dia a gente tem pós aí nacionais que chegam a ser mais caros que ele. Se eu não me engano, eu paguei uns R$80 nesse pó aqui, mas ele vem muita quantidade, olha só. Vem bastante produto, então ele dura assim horrores. Daí, gente, aqui na linha d'água eu vou aplicar um lápis marrom bem escuro para poder acompanhar com o esfumado de cima. Esse daqui é da Vegas Makeup. Vou aplicar aqui, ó, porque eu não tenho uma sombra líquida marrom bem escura, sabe? Aqui eu tenho puxar mais pro roxo, então eu prefiro utilizar esse lápis aqui na linha d'água, mas se você tiver aí uma sombra líquida marrom bem escura, você também pode utilizar. Daí com o pincel B907 da Macrylan e a sombra BT Velvet na cor Brown, eu vou pegar com esse pincel. Aqui pra parte abaixo dos olhos eu gosto de utilizar o pincel, então eu vou pegar aqui, ó, e vou aplicar rente à raiz dos cílios. E eu vou espalhando essa sombra com movimentos de vai e vem. E aí, gente, aqui na região abaixo dos olhos, eu gosto de fazer um esfumado mais grossinho. Se você gosta mais fininho, não tem problema, tá? Você vai fazer aí de acordo com o teu gosto. Daí peguei outro pincel, o mesmo pincel, só que é um outro, tá limpo. Vou vir agora na sombra Toffee. Vou pegar ela aqui, ó. E aí eu vou aplicar essa sombrinha só nas bordas do BT Velvet Brown, que é pra gente esfumar. E já vou unindo aqui, ó, com o esfumado de cima. E aí, ó, eu vou sempre fazendo movimentos de vai e vem aqui nessa região do olho. E aí, como eu quero uma precisão maior, eu vou utilizar esse pincel aqui da Macrylan, o BT12. Vou vir na paleta de sombras Sunflower. Vou pegar aqui, ó, esse tom de marrom mais escuro e vou depositar ele bem aqui rente à raiz dos cílios, dando leves carimbadinhas, tá? Como a gente usou essa sombra líquida, né, o BT Velvet, ele vai realçar muito mais a cor da sombra. Então, às vezes, quando você faz um esfumadinho aqui na área abaixo dos olhos e não fica tão intenso, experimenta utilizar uma sombra líquida antes. Eu tenho certeza que vai potencializar muito mais a cor da sombra. E aí, pra dar o arremate final, eu venho com o pincel Delta 18 da Levangie, pó compacto da Bruna. E aí, ó, eu venho com esse pó compacto bem nas bordinhas, que é pra dar acabamento aqui nesse esfumado. Maquiagem quase finalizada. De batom, gente, você pode, obviamente, aplicar o batom que você quiser. Eu vou aplicar um batonzão porque eu amo. Esse daqui da Maybelline, ele é a cor 280, Espresso Enthusiastic. Ele é da coleção Coffee Edition e ele é um tom, assim, de marrom muito escuro, que eu, particularmente, eu amo, né? Então, ó, vou aplicar aqui. Olha isso, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. E aí, enquanto esse batonzão maravilhoso tá secando, eu vou aplicar aqui a bruma, ó, rapidinho, deixar secar.
E já vou voltar aqui, ó, com um close prontíssimo pra vocês verem o resultado de pertinho dessa make. Pronto, gente, maquiagem finalizada. O que vocês acharam, gente? Eu particularmente amei esse tipo de esfumado, que é um esfumado sem marcação, né, que a gente chama, mais arredondado. Com esses tons mais profundos, gente, ele é perfeito pra quem tem a pálpebra gordinha. Ele cria uma profundidade absurda no olho, então ele disfarça super quem tem a pálpebra bem assim coberta ou mais caidinha, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Já deixa aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu traga outros tutoriais utilizando sombra líquida. Eu posso trazer um tutorial utilizando sombra líquida colorida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like aqui pra mim se você gostou do resultado dessa make. E vai lá me seguir no Instagram, porque eu também sempre posto o resultado das makes por lá. E outras makes também que são exclusivas lá do Insta, beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!